elemento químico X reage com cloro, dando um composto de fórmula XCl. Então, observo que é um elemento metálico, então é um metal, reagindo com cloro. O cloro é um ametal, a partir da posição dele lá na tabela periódica. Então, a gente tem aqui a separaçãozinha dos metais para os ametais. O cloro, então, está para lá, é um ametal. E se ele está ligado ao metal, é porque a gente está falando sobre uma ligação iônica. Então, para a ligação iônica, o que eu vou pensar? Alguém vai perder e alguém vai ganhar elétrons, e aí eu vou justamente calcular essa quantidade, ou vendo a quantidade de quem perde até o 0, e vendo a quantidade de quem ganha até o 8. Eu vou fazer as ligações, vou representar com setinhas, mas eu vou sempre pensar que alguém vai zerar o número de elétrons e alguém vai ganhar a quantidade que falta até chegar a 8 elétrons. Então, já que o cloro está aqui na tabela periódica, na 7, eu observo, aqui está o cloro, eu observo que ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele é o ametal, então ele vai receber. Tendo 7 elétrons na camada de valência, pensa na palavra-chave, é perde e ganha. Para ele falta 1. Então, o que está acontecendo aqui? Esse X, que é o metal, ele justamente está doando esse 1 elétron que falta para o cloro. Está efetuando essa ligação iônica que eu represento com uma setinha. Perfeito? O outro elemento Y, também metálico, então também é uma ligação iônica, ele reage com cloro, dando um composto de fórmula YCl2. Então, no caso do Y, eu vou botar aqui um Y e um Cl. O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. 7 elétrons na camada de valência dele. Para ele receber elétron, ele precisa de 1 para completar 8. O Y, ele vai doar elétron porque ele é um metal nessa ligação. Só que ao doar um elétron para o cloro, esse cloro ele não consegue receber mais. Se a fórmula é YCl2, é porque tem outro cloro recebendo elétron aí. E esse outro cloro, ele também tinha, no seu estado fundamental, 7 elétrons na camada de valência. Também precisaria receber 1. Então, para um Y estar estável com 2 cloros, é porque esse Y tem 2 elétrons na camada de valência, já que cada cloro só pode receber 1 elétron, é porque o Y foi capaz de doar 2 elétrons, e aí tiveram 2 cloros para receber elétron ali. Certo? Letra A pergunta em que grupo da tabela periódica, então, estariam esses elementos X e Y. O que eu vou observar? O X ele tem 1 elétron na camada de valência. Característica de quem tem 1 elétron na camada de valência é quem é do grupo 1 da família 1. Então, X está no grupo 1. Já o Y ele tem 2 elétrons nessa última camada. Então, observo aqui, quem tem 2 elétrons na última camada é característica da família 2 do grupo 2 da tabela periódica. Ou seja, 2 elétrons na camada de valência é o grupo 2. Letra A, fechou. Letra B, eu vou consultar a tabela periódica e deu o símbolo de 2 elementos que poderiam corresponder a X e Y. Então, é só eu ir lá para a tabela e eu me servir. X, por exemplo, alguém da família 1, pode ser o lítio, pode ser o sódio, pode ser o potássio, tanto faz. Para o Y, alguém do grupo 2, vou aqui para a tabela periódica, pode ser um berílio, pode ser um magnésio, pode ser um cálcio, tanto faz, desde que seja alguém pertencente ao grupo 2. Letra B foi, e letra C, qual é o tipo da ligação formada? Primeira coisa que a gente tinha associado aqui, se a gente está fazendo uma ligação entre um metal e um ametal, significa que essa ligação é do tipo iônica. Questão 1, fechada. Questão número 2. Um determinado elemento químico A, no seu estado fundamental, apresenta átomos com um total de 12 elétrons. Combinando átomos do elemento A com átomos do elemento B, pertencente à família dos halogênios, qual vai ser a fórmula do composto resultante e o tipo de ligação envolvida. Então, vamos primeiro se situar 12 elétrons no estado fundamental. Posso muito bem ir para a tabela periódica e descobrir quem ele é.
12 elétrons seria equivalente a ele tem 12 prótons no seu estado fundamental, carga positiva igual a carga negativa. E quem tem 12 prótons está aqui, é o magnésio. Então, é mais fácil de eu me localizar, porque sabendo que o magnésio pertence ao grupo 2, eu também sei que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Eu vou lá e eu represento aquelas duas bolinhas aqui, então, do magnésio, que são os elétrons. Já o B, ele diz que pertence à família dos halogênios. A família dos halogênios é a família 7, que tem 7 elétrons na camada de valência. Na hora de representar a ligação aqui, então, eu vou colocar os 7 elétrons na camada de valência do B, que é o meu halogênio. Ele quer saber, então, agora qual é a fórmula do composto resultante e qual é o tipo de ligação. Primeira resposta, se eu estou falando do A, que é o magnésio, que é um metal, ligado ao B, que é um halogênio, um ametal, o tipo da ligação é ligação iônica. A fórmula do composto, eu tenho que efetuar a ligação. Então, eu vou observar quem perde e quem ganha. O halogênio tem 7, ele vai querer receber. Para fechar 8, falta 1, então ele vai querer receber um elétron. Já o A, que era o magnésio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele vai precisar doar esses 2, ele vai precisar zerar. Ele vai precisar, então, de 2 do elemento B, porque aí sim vai ter vaga para os 2 elétrons que o A quer doar. Então, repara que ele vai doar um elétron para lá e vai doar outro elétron para cá. O A não vai ter como ficar sem doar os seus 2 elétrons da camada de valência. Então, por isso, eu preciso propor que a proporção entre a quantidade de A e de B vai ter que ser sempre 2 Bs para cada A. Lembra aquela ideia lá do Lego? Se eu tenho uma peça de Lego, por exemplo, que ela tem 3 encaixes, e eu vou querer fazer um encaixe com uma peça que só tem um, uma só não vai satisfazer. Então, eu vou precisar de 3 daquela peça de 1 para satisfazer uma peça grande que tem 3 encaixes. É mais ou menos a mesma ideia aqui. O A ele precisa doar 2, o B só recebe 1. Então, eu vou precisar de 2 do B para eu ter vaga para esses 2 elétrons que o A precisa doar. Certíssimo, mas aí a gente fecha a nossa fórmula estrutural, a gente bota as cargas, o A perdeu 2 elétrons, então ele fica mais 2, e o B ganhou 1 elétron, então ele fica menos 1. Só que foram 2B, não foram? Então eu boto um 2 aqui pequenininho. A nossa representação é AB2, é a nossa fórmula estrutural do composto resultante, formando uma ligação do tipo iônica. Questão número 2, fechou. Próxima questão, ainda sobre a fórmula estrutural das ligações covalentes, diz que o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência estabelece que a configuração eletrônica dos elementos que constituem uma molécula é responsável pela sua geometria molecular. Então, o que a gente já falava, né? Os pares de elétrons que, quando eles sobram lá naquele elemento central, eles acabam ocupando o espaço e aí, dependendo da situação, eles deformam um pouco a geometria da molécula. A gente justamente associa essa geometria para como que ela fica com o efeito desse par de elétron que acaba ocupando espaço lá dentro da estrutura. Mas, enfim, são dadas as geometrias moleculares aqui e as moléculas e pede para uma associação entre a geometria e cada molécula. A gente tem que lembrar que a gente vai conhecer vários tipos de geometria, mas nem todas elas vão ser inéditas. Então, a maioria das vezes, a gente fala de algumas moléculas que a gente já fez a geometria. Então, por exemplo, o CO2 a gente acabou de fazer. Está aqui a geometria do CO2, geometria linear. É aquela geometria que vai formar um ângulo de ligação aqui de 180 graus. Não tem par de elétrons sobrando ali em cima do carbono, então ele não espreme ligação. Essa ligação vai acontecer do oxigênio e do outro oxigênio ocuparem todo o espaço que der para ocupar. Então vai formar essa geometria aí linear. Ou seja, a primeira associação a gente já tem. Essa geometria é linear. Geometria do NH3 a gente não fez diretamente ele, mas vamos reparar o seguinte. Na tabela periódica a gente agrupou os elementos de acordo com o número de elétrons que ele tinha na camada de valência. Então a gente fez, por exemplo, a geometria do pH3, que envolvia o fósforo. E aí na hora da construção eu coloquei 5 elétrons na camada de valência do fósforo porque ele pertencia a essa família 15, esse grupo 15. Só que vamos observar que acontece a mesma coisa para o nitrogênio.
Então, se eu fizesse a geometria para a molécula do N com os Hs, ia dar a mesma estrutura. A única diferença é que ao invés de escrever P, eu escreveria N. Então, vamos observar que cada um desses átomos aqui, eles podem ser associáveis aos seus vizinhos de cima, aos seus vizinhos de baixo. Então, eu não fiz diretamente o NH3, mas a gente fez o PH3. E o NH3 também vai formar a mesma estrutura e vai ter a mesma característica, já que o N tem o mesmo número de elétrons na camada de valência do que o P. Ou seja, quando eu observo que essa estrutura do pH3, ela é extremamente semelhante à estrutura do NH3. Se o pH3 é piramidal, o NH3 também é piramidal. O que nessa questão aqui ele está chamando de pirâmide trigonal. Geometria do SO2, vamos fazer. Eu vou colocar o enxofre, vou colocar o oxigênio e vou distribuir os seus elétrons na camada de valência. O enxofre está na família 6, tem 6, o oxigênio está na família 6, tem 6 também. Então, como é uma ligação covalente entre ametais, eu vou pensar em quanto falta. Para o enxofre falta 2, para o oxigênio falta 2. Então, vou efetuar a primeira ligação, vou efetuar a segunda ligação. Só que observa o seguinte aqui. A molécula disse que era SO2. Então, tem que ter um outro oxigênio aqui. Só que eu já efetuei as duas ligações e eu já estabilizei os dois. O que está acontecendo aqui é que, na realidade, a partir do terceiro período, a gente tem átomos que eles conseguem fazer ligações além do octeto. Então, existe uma expansão do octeto. Existem lugares lá no subnível D que esse átomo pode comportar ligação, pode comportar elétron, e aí ele acaba fazendo essa ligação. Então, o que eu vou observar? Quando a molécula ela já vem com a fórmula pronta, ela já é SO2, eu preciso arrumar uma explicação para esse SO2. Então, tudo que vier além vem como expansão do octeto. A gente vai representar aqui como se fosse mais uma dupla. É como se o oxigênio pegasse emprestado esse par de elétron ali do enxofre. Mas o que é o principal que eu preciso prestar atenção aqui? É naquela ideia de sobrar elétron no elemento central. Observa aqui em cima do enxofre. Tem um parzinho de elétron. Sobrou elétron no elemento central. Isso daqui vai formar uma estrutura polar. Esse par de elétron ocupa espaço. Se ele ocupa espaço, ele vai espremer essa ligaçãozinha da mesma forma que ele espremia aquela ligação aqui, ó, do H2O. Então, a geometria dele vai ser uma geometria que a gente chama de angular. Certo? Angular. Número 4. Para a gente fechar agora o SO3. A mesma ideia. Eu vou precisar arrumar uma explicação para o enxofre estar ligado a 3 oxigênios. Faço a primeira ligação, enxofre com oxigênio, cada um com seus 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio precisa de 2, o enxofre precisa de 2, e aí eu faço as primeiras 2 ligações aqui. Show de bola. Só que eu sei que são 3 oxigênios, então olha esses 2 pares de elétrons aqui. Então, esses 2 pares de elétrons vão fazer mais outras 2 ligações, cada uma com o oxigênio. O oxigênio faz suas 2 ligações e esse enxofre aqui fazendo essa expansão do octeto. Mas o principal, olha a consequência para essa molécula daqui. Elétron do enxofre, todos estão participando de ligação. Nessa situação aqui, não sobra elétron no elemento central. Se não sobra elétron no elemento central, o SO3 é uma molécula apolar. Foi ele que ficou faltando a gente falar aqui no exercício anterior para a gente falar dele agora. Apolar porque não sobra elétron no elemento central. O SO2 polar porque sobrou elétron, gerando uma resultante de cargas, então molécula polar. SO3, contrário, apolar. Ele vai formar uma molécula com esse formatinho daqui, ó. São 3 átomos do oxigênio ligados. Na realidade, aqui seria uma dupla, mas a gente consegue observar que ele vai fazer uma geometria completamente planar. A gente chama essa geometria de geometria trigonal plana. Ela também acontece em moléculas do BF3, BH3 também vai formar a mesma estrutura. Para a gente verificar aqui também, olha do SO2 como é que é.
aquele parzinho de elétron lá, as duplas com oxigênio, aí formando aquele ângulozinho aqui de ligação, por isso que a gente chamou ele de angular. Fechada, então, trigonal plana, ou seja, a alternativa correta 3, 5, 1 e 4, letra C. Outra questãozinha. O gás carbônico, CO2, é o principal responsável pelo efeito estufa, enquanto o dióxido de enxofre é um dos principais poluentes atmosféricos. Se considerarmos a molécula de CO2 e uma molécula de SO2, podemos afirmar que o número total de elétrons compartilhados em cada molécula é respectivamente igual a. Então vamos desenhar a molécula, ó. O CO2, como é que era? Era ligação dupla com oxigênio e outra ligação dupla com oxigênio. Já no SO2, tinha duas duplas com oxigênio e ainda sobrava um elétron lá no elemento central. Ou seja, número total de elétrons compartilhados em cada molécula. Então, aqui na primeira, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4 elétrons compartilhados. Além dos elétrons do oxigênio, 1, 2, 3 e 4. Então, a molécula de CO2 já tem 8 elétrons sendo compartilhados. O ponto que essa questão está querendo mostrar é que essa dupla daqui, ela vai compartilhar elétrons como se fosse só para o oxigênio. Então, o oxigênio não estaria compartilhando deles, ele estaria só pegando do enxofre. Então, aqui a gente vai contar um elétron compartilhado, 2, 3, 4, 5, 6. Esses dois aqui do oxigênio não vão contar. É uma situação específica para essa expansão do octeto que acontece, no caso, tanto do SO2 quanto do SO3. Então, nessa situação, 8 elétrons na primeira molécula e 6 elétrons compartilhados na segunda, gabarito letra E. Próxima questãozinha, sem perder o embalo. Responder a questão com base na análise das fórmulas químicas, e é correto afirmar que a ligação química entre os átomos é exclusivamente do tipo covalente polar em quais elementos? Então, o que eu vou analisar? Covalente. Primeira análise, covalente ou é ametal e ametal, ou é ametal e hidrogênio. Alternativa 3, Mg e Cl. Mg é um metal, Cl é um ametal, essa ligação é iônica já não tem como ser. Alternativa 1 é o O2. Aqui na minha análise do polar a polar, são dois átomos, um do oxigênio e o outro do oxigênio. E aí o que eu observo? São átomos iguais. Como são átomos iguais, a gente diz que essa molécula é completamente apolar. Não vai ter predominância de carga. Vai ter um vetorzinho puxando o par de elétrons para lá, mas vai ter um vetor igual puxando para cá, em sentidos opostos, esses vetores se anulam e a molécula vai dar polar. Isso acontece no H2, acontece no N2, acontece no Cl2, entre outros. Quando são átomos diferentes, aí a gente tem que observar que diretamente ele vai ser polar. Então, por exemplo, se eu tivesse um HCl, se eu tivesse um HF, são dois átomos, hidrogênio e flúor, hidrogênio e cloro, só que são dois átomos diferentes. Então, vai ter uma diferença de eletronegatividade aqui, vai ter uma densidade eletrônica maior para um lado do que para o outro, e aí justamente formando uma molécula polar. Mas, enfim, voltando para cá, O2, sim, são dois elementos, dentro desses dois elementos, dois iguais, molécula apolar, não está no que a questão queria. Número 2, CO2 que a gente tinha montado aqui, não sobra elétron no elemento central, é apolar, e aí o único que é covalente polar é o H2O. Só que a gente tem que reparar uma coisinha aqui nessa ligação. Ela fala sobre a ligação entre os átomos. E aí o que a gente vai observar? Entre cada átomo, basta eles serem diferentes para ser polar. Então, para me dar uma molécula polar, tem que sobrar elétron no elemento central, mas para me dar uma ligação química polar, basta ser diferente. Então, observa aqui o CO2. A minha molécula ela é apolar porque ela puxa para cá da mesma força que ela puxa para lá, e aí esses vetores se anulam. Só que essa ligaçãozinha é uma ligaçãozinha polar. Então, a ligação é polar, mas a molécula inteira é uma molécula apolar. Ou seja, nasce de novo o CO2. Como a questão falava especificamente sobre ligação entre os átomos, agora sim
Nossa alternativa correta é a 2 e a 4. Letra C. Para fechar, falar um pouquinho sobre as características. Questão daqui fala, para a gente analisar a tabela, as 3 substâncias X, Y e Z em condições ambientes. Então, repara aqui, temperatura, difusão, condutibilidade elétrica e solubilidade em água. Solubilidade em água está me dizendo se ele é polar ou apolar. Quem gosta de água vai ser polar e solúvel, e quem não gosta de água vai ser apolar e insolúvel. Então, ele disse aqui que ele é solúvel, eu já sei que ele é polar. Disse aqui que ele é insolúvel, ele pode ser apolar ou pode ser metálico. Esse daqui disse que é solúvel, então eu sei que ele pode ser polar. Lembrando que, sabendo que ele é polar, ele pode ser o covalente polar ou iônico, e sendo insolúvel, ele pode ser tanto apolar quanto a ligação metálica. Quem vai tirando as minhas dúvidas são as outras características. Outra característica, condutibilidade elétrica. Quem conduz bem a eletricidade é quem é metálico mesmo no estado sólido, iônico em água ou fundido, ou covalente polar só em água. Apolar nunca conduz eletricidade. Então, repara na limitação aqui da condutibilidade elétrica do Z. Só consegue conduzir elétrica ou fundido ou dissolvido na água. Isso é puramente característica de ligação iônica. Já descobriu primeiro, com certeza iônica é polar, então bateu as características e ainda tem uma temperatura de fusão alta. Então, já cravei que o Z é ligação iônica. Vamos analisar o Y. Observa o Y aqui. Ele tem uma temperatura de fusão muito alta. Muito alta. Eu já espero isso daqui para um metal. E, além disso, observa aqui o que acontece. Ele nem tem limitação na condutibilidade elétrica. Ele tem uma condutibilidade elevada. Ou seja, com certeza, ligação é metálica. E olha quem sobrou aqui. Ele é polar, mas ele tem um ponto de fusão que não é tão alto. Então, eu espero isso daqui para ser um covalente polar. Certíssimo. Ou seja, ligação covalente, um outro nome é ligação molecular. Gabarito molecular metálico iônico, letra C. Indo na mesma pegada, essa questãozinha anterior daqui. Uma determinada substância apresenta as seguintes propriedades físico-químicas. Estado físico mais estável, a 25 graus Celsius atm, é sólido. Eu espero isso ou para a ligação metálica ou para a ligação iônica, aquelas ligações fortes. Próxima característica, no estado sólido, apresenta estrutura cristalina, isso é característica da ligação iônica, lembra lá daquela estrutura dos sais. É uma geometria perfeitinha, bonitinha e organizada. E número 3, sua condutividade elétrica é alta no estado líquido em solução aquosa. E aí, justamente, no estado líquido em solução aquosa, mais uma característica para a ligação iônica. No caso da covalente, ela também tem condutibilidade elétrica no estado sólido. Ou seja, minha alternativa tem que ser uma substância que faça ligação iônica. Letra A é o carbono diamante, a metal com a metal covalente, não é. Letra B, o ouro, é metal com metal, metálica, não é. Letra C é lá o potássio com o iodo, um metal com a metal, ligação iônica. E a letra D tem a estrutura da sacarose, aquele que vem lá da orgânica, é uma cadeia de carbono que tem umas hidroxilas, então nesse caso daqui não seria iônica, confirmando o nosso gabarito certo, letra C. Para acabar a parte de fórmulas e ligações, o alumínio e o cobre são largamente empregados na produção de fios e cabos elétricos, e a condutividade elétrica é uma propriedade comum dos metais. Esse fenômeno deve ser. Então, por que esses metais conseguem conduzir bem a eletricidade mesmo estando no estado sólido? Letra A. Devido à presença de impurezas a metais que fazem a transferência de elétrons. Na realidade, são os metais, esses metais todos têm tendência a perder elétrons, eles formam aquele aglomerado de elétrons, então não tem a ver com a estrutura do metal, ele nem faz a ligação metálica. Letra B. Ao fato de que os elétrons dos metais estarão fracamente atraídos pelo núcleo. De certa forma, realmente, o metal tem tendência a perder elétron, e aí ele não vai estar tão bem preso, formando aquele mar de elétrons. Vamos ver as outras.
Letra C, alta afinidade eletrônica desses elementos, com certeza não. Os metais têm uma baixa afinidade pelo elétron, justamente querem perder. Letra D, alta energia de ionização dos metais, mesma característica de anterior, que a gente analisou agora, ele tem pouca atração pelo elétron. E letra E, tamanho reduzido dos núcleos dos metais, não está associado a isso. Realmente o que a gente analisava era aquela ideia do mar de elétrons. Os metais querem perder elétron e aqueles elétrons vão ficar livres dentro da estrutura. Se você fornece uma diferença de potencial, você consegue conduzir eletricidade. Tranquilo, galera. Agora a gente vai fazer mais exercícios, só que agora sobre ligações intermoleculares.